Vamos falar de mudanças climáticas que já têm impactado os serviços de saúde. O sistema vem atendendo populações vítimas de eventos extremos, como as enchentes, as ondas de calor, as secas prolongadas, os incêndios florestais, as tempestades severas. É a medicina do desastre, né? Já é uma área em desenvolvimento aí da medicina e é o tema da palestra de abertura da Jornada de Urgências e Emergências da Associação Médica de Londrina. O palestrante é o urologista, já foi meu urologista, inclusive, não sei se ele se lembra, Frederico Fraga, diretor da ML. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, Silvando. Bem, doutor. Prazer em vê-los bem aqui. Doutor, faz muitos anos que eu tive em consulta com o senhor, graças a Deus minhas pedrinhas no rim já foram embora. Mas precisa voltar de vez em quando. Tem que voltar. Doutor, por que a mudança climática, ela está exigindo tanta atenção da medicina a ponto de já ser uma área, eu sei que o senhor é um estudioso desse assunto também. A mudança climática, ela faz com que a gente tenha alguns desastres. E esses desastres, às vezes, têm muitas vítimas, muitos pacientes para ser atendido ao mesmo tempo. Então, a gente tem que se preparar, a medicina tem que se preparar, as escolas, as faculdades de medicina, para um outro cenário que a gente não é tão habituado, mas que talvez, por causa dessas mudanças climáticas, passe a ser uma coisa talvez até rotineira para a gente. Então a gente tem que estar mais preparado para poder minimizar os danos relacionados com esses desastres por efeito da mudança climática. Quando a gente fala de desastres, né, a gente já imagina terremoto, a gente imagina furacão, mas quais seriam esses desastres possíveis aqui na nossa região e que vocês avaliam? Silvano, a região nossa, no norte do Paraná, ela fica um pouco acima de um corredor de tornados, que fica mais perto, abaixo da região de Foz do Iguaçu. Até recentemente teve um tornado que passou lá. Então, uma das possibilidades, a gente tem um tornado aqui que a gente nunca teve, mas que isso pode acontecer. Passa um tornado em Foz, vai um para baixo, de repente vem um que pode atingir a gente. Mas o mais provável para acontecer a respeito de emergência climática, dando um problema para ser atendido pela medicina do desastre, são essas ondas de calor. Então, a onda de calor, ela é um desastre, mas no sentido que se instala de uma forma mais devagar. Então, um tornado de uma hora para outra, você tem muitos casos para serem atendidos, e a onda de calor é aquela coisa que vai um pouco mais devagar. Então, no primeiro dia, às vezes, você tem pacientes com sintomas relacionados a um choque induzido pelo calor, principalmente os extremos de idade, crianças e adultos, né? Então, às vezes, no primeiro dia são 5 casos que você dá um jeito, você trata, não é o tratamento tão difícil de ser feito, dá repouso, hidrata. Aí, no segundo dia, aparece mais 15 casos. Aí no terceiro dia são 50 casos, e aí a gente começa a ter essa questão na qual a nossa capacidade de atendimento não é adequada para a demanda. Então, possivelmente uma onda de calor seja uma parte das mudanças climáticas que possam nos atingir mais proximamente. Acho que isso vale também para períodos de uma seca prolongada, como é característico do inverno, né, doutor? E que sufoca aí o sistema de saúde. Como fazer nesse caso, então, já que os casos surgem, a estrutura é aquela, como é que essa medicina do desastre deve se preparar, então, para atender um número grande de pessoas com problemas semelhantes? Então, a medicina do desastre, ela passa também por uma questão de gestão, de cuidados no sentido de ter alguns alertas, né? E são esses alertas que às vezes faz o sistema de saúde ter que se preparar um pouco. Então, se vê que nessa questão dos alertas, dos números, nós vamos ter muitos casos para serem atendidos com algum tipo de doença diferente do habitual, então o sistema tem que se adequar no sentido, às vezes, de parar algumas cirurgias que são eletivas, separar alguns casos que não tem necessidade tanto de internação, que pode internar em casa, para separar o sistema para atendimento desses casos. Então existe todo um cuidado que não é só apenas no atendimento médico, mas é toda uma questão um pouquinho mais ampla de preparação até dos hospitais, separar quais são os tipos de materiais que vão ser necessitados para esse tipo específico de paciente. Mas já tem que ter um protocolo, então? Já tem que ter um preparo para isso, e mesmo a questão do médico, que hoje ele ainda fica um pouquinho para
paralelo a esse tipo de casos, né? Então, a gente quer justamente nessa jornada alertar para que ele tem que se preparar, porque esse paciente que é da urgência e emergência relacionado com a medicina do desastre, ele é um paciente um pouco mais delicado que, num determinado momento, ele está bem, e em seguida, meia hora depois, as coisas já complicam, ele tem que mudar. A gente faz uma triagem a respeito do grau de gravidade de cada um. Então, às vezes, ele está num grau menor e de uma hora para outra ele passa para um grau maior que ele necessita de uma intervenção, necessita de uma internação em UTI. Então, a gente tem que, aos poucos, preparar melhor, não só os médicos, mas também essa nossa capacidade para poder responder nesses períodos que tenha algum tipo de desastre. A gente que acompanha os bastidores dos serviços de emergência, como no caso do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, a gente sabe que existe uma estrutura ali de equipamentos, né? Pranchas, para o caso de um desastre, né? Você tem que socorrer ali imediatamente. Mas e os hospitais hoje? Existem, por exemplo, medicamentos, existem produtos para atendimento a uma grande demanda nesse momento? A nossa situação aqui é qual é essa grande demanda que você diz. Então, os hospitais de Londrina eles estão bem preparados, tá? Mas a questão é, feito disso, no primeiro dia você tem 5 casos, no segundo tem 30, aí 50, em 4 dias você vai ter às vezes 200 casos para ser atendidos com algum tipo de problema, e aí a gente não suporta tudo isso, né? Então a gente tem que daí ver como que a gente faz para poder às vezes demandar ajuda de outras localidades, e até aproveito isso para dizer que às vezes Londrina ela pode se preparar, não que Londrina vá ter isso, mas ela pode se preparar até para atender pacientes de outras regiões que tenham necessidade de atendimento, porque quando acontece um desastre em algum lugar, como teve no Rio Grande do Sul, os próprios hospitais de lá, eles ficam inutilizados, porque eles estão inundados, eles estão sem capacidade de atendimento. Então as pessoas têm que ser resgatadas e levadas para outro local. Então, tanto aqui pode ser que a gente não tenha capacidade de atender todos esses casos, tenha que demandar um outro local, como talvez a gente até aqui possa se preparar para poder atender esses pacientes, já que a gente tem condições, de outros lugares que necessite. Doutor, essa jornada é justamente para já ter esse despertar. Essa medicina do desastre, ela está inserida hoje, por exemplo, no currículo dos estudantes de medicina? Ou o senhor acredita que isso vai cada vez ser inserido mais, porque esses eventos estão aí, estão ficando cada vez mais frequentes e mais extremos, né? Boa pergunta, Patrícia. Nos Estados Unidos, eles têm mais esses eventos climáticos e eles estão bem melhores preparados. Lá eles têm sirenes, as escolas, quando, por exemplo, um outro tipo de desastre, não relacionado com o clima, mas são aqueles tiroteios que tem nos Estados Unidos, eles já sabem para onde eles correm, para onde eles se escondem. Aqui no Brasil a gente não tem tantas essas emergências, então a gente não está tão preparado nem para atender e a gente não está tão preparado na hora de ensinar também. Então, as escolas ainda não estão preparadas para isso. Mas existe já essa corrente de início, inclusive na UEL a gente está iniciando esse processo com uma disciplina chamada Medicina do Desastre, justamente para fazer com que esses novos médicos eles tenham uma atenção maior, tanto para a emergência climática, que é um tema mais meteorológico, né? Mas também a respeito da medicina do desastre, que é a resposta para vários desastres, inclusive esses relacionados com a mudança climática. Então, a gente ainda não tem essa formação específica, mas a gente está em adaptação para isso. Doutor, então só reforçando, a jornada começa amanhã, né? Começa sexta-feira. Sexta-feira. Isso, a partir das 7 horas a gente tem o início, tem uma palestra e depois o sábado o dia inteiro são várias palestras diferentes ao mesmo tempo com diversos temas a respeito de urgência e emergência em medicina. Está aberta a comunidade? O público para a jornada é mais relacionado com a parte de medicina, estudantes de medicina, profissionais da rede pública, recém-formados, mas a palestra está aberta para o público, que vai ser então na sexta-feira, 7 horas, na Associação Médica. Muito obrigada, doutor, e parabéns aí pelo tema, né? Porque eu acho que é super atual e boa palestra, então. Obrigado, parabéns pelo programa aí. Obrigada, doutor. Obrigado.